Bem-vindo ao planeta verde, Kate Brook. Não é uma afirmação incomum nos dias que correm, mas prefiro não contestá-la. Estamos num terraço, longe da multidão na cúpula do Jerry. Lá fora, apesar do calor abrasador, há a ameaça sempre presente de tempestades de areia. Tenho estado a fitar os grandes olhos escuros de Carmel, inclinados sobre uma balaustrada de pedra. Mas agora viro-me e sigo o olhar dela através do deserto invasor. Dunas aguçadas brilhando num carmim de sangue onde a luz se derrama a partir da cúpula. Uma lua convexa pede próxima do horizonte. Sigo o arco da eclíptica pelos céus do sul. Um ponto brilhante entre as estrelas, Júpiter. Vários diâmetros da lua para cima e para leste. E encontro o pequeno ponto verde do nosso planeta irmão, Marte. Dói, mesmo agora. Afasto os olhos, devolvo-os a Carmel, que continua a fitar o planeta verde. Conhecemo-nos minutos atrás, ambos em busca de refúgio de mais uma festa do fim do mundo. Reparo agora que ela se parece um pouco com Jackie. Qualquer coisa difícil de definir nos olhos. A inclinação da cabeça. Deve ter sido isso que me atraiu. O que me faz querer falar e segurá-la, senti-la arfante, quente, urgente por baixo de mim. É provavelmente por isso que não acredito numa palavra do que me diz. Análises da atmosfera marciana através de telescópios de infravermelhos revelaram uma atmosfera dominada por azoto e, em menor quantidade, por oxigênio, um estado de desequilíbrio permanente que nos sugeriu fortemente que Marte suportava a vida. The Ages of Gaia, An Obituary for Old England, James Lovelock. Suponho que seja da época. Por esta altura, segundo o programa, eu teria passado 2 anos no espaço, a caminho de Marte, em órbita numa das estações de detenção em torno do planeta verde. À espera de vez, contente por ter ao menos uma vez por que esperar. Neste momento poderia já ter aterrado em Marte, coisa que fiz tantas vezes em cima ao longo de todos aqueles anos. Talvez Carter City, uma cratera forrada para reter o calor, para que pudéssemos aventurar-nos no exterior sem demasiadas camadas de proteção. Carter City seria um primeiro destino provável. Um dos centros principais para o esforço de colonização, um ponto de trânsito para o êxodo humano em fuga do seu planeta natal moribundo. Sou um cientista agrícola experiente, especializado em técnicas de cultivo em baixas temperaturas cada vez mais inúteis no nosso planeta natal sobreaquecido pelo efeito de estufa, mas inestimáveis em Marte, pensava eu durante o treino. Deveria deixar Carter bastante depressa, em direção às cinturas agrícolas em torno de uma qualquer das novas cidades. Estalar-nos-íamos aí, trabalhando com grandes frotas de máquinas para criação e colheita. Eu estabeleceria sistemas agrícolas para alimentar as colônias crescentes. Mas essa primeira aterrissagem teria feito tudo o que estivesse ao meu alcance para me assegurar de que a Jackie e eu fossemos enviados para a superfície na mesma vaga de colonos. Também a Jackie teria usado todos os cordelinhos que pudesse para nos manter juntos. Isso tinha sido sempre parte do acordo, do pacto que tínhamos discutido tantas vezes. Julgo que teríamos sido bem-sucedidos. Embora as autoridades do êxodo desencorajem qualquer tendência para a reprodução excessiva, reconhecem o valor de relações estabelecidas para a construção de comunidades. Jackie e eu, pondo os pés no planeta verde pela primeira vez. Um novo começo para nós. Uma nova chance para a nossa espécie. Bem-vindos a Marte,
Dizia sempre o letreiro nos sims de treino e, estou certo, também na realidade. A abundância de minerais ricos em ferro na crosta planetária significa que a Terra, se não fosse a sua tênue pele verde de vida, seria vermelha à vista do espaço. A Terra é um planeta ferrugento. Asimov's Guide to Science. Isaac Asimov. Assim que entrei na sala soube o que ele me ia dizer, ainda que lhe tivesse custado 5 minutos de uma análise contraditória para me dar o simples veredicto, não. Fiquei a olhar para ele. Grisalho, olhos amarelecidos como velhos jornais. A cada minuto ou dois parava a meio das frases para sorver com ganância de uma máscara de ar. Doença degenerativa nos pulmões, era claro que ele não faria parte do êxodo. Você diz-me que os meus resultados de aptidão mental e psicológica estão nos 2 percentis superiores, digo eu. Que a minha formação, treino e experiência profissional oferecem um conjunto de capacidades fortemente valorizadas pela comissão. Já sabia tudo isso, e há bastante tempo. Teria sido excluído do processo de seleção 2 meses antes se não tivesse obtido pontuações elevadas nos testes iniciais. Você diz-me que a minha atuação em cada um dos 16 sims foi altamente pontuável, que há muito pouca coisa que eu poderia ter feito melhor. E depois concluí que o meu requerimento para estatuto de passagem para Marte foi recusado. O comissário sugou o oxigênio da sua máscara de plástico branco. Você tem um coração disfuncional, disse simplesmente, por fim. Rompendo o silêncio, continuou, arritmia, uma irregularidade no bater do coração. Pode ter sorte e viver até uma idade bem avançada deixando que uma das outras doenças dos nossos tempos o leve. Mas, sujeito aos rigores do voo espacial, da adaptação a um ambiente estranho, a sua deficiência transforma-o num risco. Um risco demasiado grande para que a comissão invista na sua passagem. Calou-se, sugou o ar da máscara. Que posso eu fazer? Perguntei. Não queria pedir, sabia que nada conseguiria. Mas por uma vez a minha habilidade para gerir crises que me servira tão bem durante os sims de seleção abandonou-me. Como posso conseguir a inversão desta decisão? Seria Marte ou Jaque o que eu temia perder? Não sabia, não conseguia pensar. Há uma alternativa, disse o comissário. Uma opção que recomendamos fortemente. Qual? Ele acenou. Outro sorvo de ar. Eu vou para Marte, disse-me. Fiquei a olhar para ele, aterrorizado, enquanto ele ingeria vários longos tragos de ar. Era claro que ele tinha antecipado a minha reação e estava a jogar com ela, manipulando-me. Interroga-se como, disse por fim. Na minha condição. A minha afirmação é incorreta, deixe-me corrigi-la. O que eu queria dizer é que já estou em Marte. Tal como você. Cumpre os requisitos para a passagem, o conjunto de capacidades, o perfil, a atuação nas simulações. Mas é claro que a minha condição física me exclui do programa. Nunca houve a opção de viajar até ao planeta. Outra pausa para o ar, e depois. Há muitos papéis no programa para os quais a presença física não é um requisito. O processo de obtenção de perfis é exaustivo, o que nos permite reconstruir personalidades completas e virtual-personalidades que podem ser embutidas no hardware do esforço de colonização. Que melhor inteligência para conduzir estações espaciais, veículos de exploração, drones mineiros e agrícolas, do que personalidades humanas completamente treinadas e experientes? Pense nas contas do êxodo, meu amigo. Apesar de todas as guerras por recursos, das pragas e das outras calamidades dos nossos tempos, a espécie ainda conta bilhões de indivíduos neste planeta em rotura. Quantos vai-vães temos?
Quantos cargueiros de corpos em transbordo incessante entre a Terra e Marte? Quantos emigrantes julga que podemos transportar fisicamente? Temos hoje 25 no planeta verde. As melhores projeções dizem-nos que seremos capazes de transportar mais 50 até que a oportunidade desapareça devido a um desastre qualquer. Mais ar. Candidate-se à opção virtual, meu amigo, e estará livre do congestionamento físico do êxodo. Mapeamos a sua personalidade durante os CIMES, sabemos que é um candidato adequado. Detestaríamos perder o seu conjunto de capacidades. Fiquei sentado, em silêncio, lutando para abarcar aquilo. Pense nisso, disse o comissário. É a sua oportunidade de continuar a fazer parte da história humana. Jaque. Tão alta como eu, com a compleição de uma atleta natural. O cabelo escuro, cortado em comprimentos diferentes, dava-lhe um ar selvagem, um ar rebelde. Amar Jaque era como perseguir sonhos à primeira luz da madrugada. Era esquivo, divertido, sempre em ânsias por abraçar. Amo-te para sempre, murmurava ela ao meu ouvido na doce ressaca da paixão. E por vezes, iria atrás de ti até aos fés do mundo, meu amor. Até Marte? Perguntei-lhe um dia. Toda a minha vida formava um caminho nessa direção, rumo ao êxodo. Ela devia sabê-lo, e no entanto a pergunta pareceu apanhá-la de surpresa. Mais tarde, assusta-me, disse ela. Ficar aqui assusta-me mais, disse-ei. Aqui na Europa do Norte tínhamos a sorte de estar numa região relativamente estável, mas não demoraria muito até que o caos desabasse sobre nós, a praga e a guerra e as carências destruindo tudo. Não, não é isso. Que é, então? A seleção, disse-me, lágrimas a transbordar dos seus grandes olhos escuros. Tu tens as capacidades, o treino, eles nunca poderão recusar-te. Percebi onde ela queria chegar. Tu és inteligente, disse-ei. Tens experiência médica. Seriam loucos se não te oferecessem um lugar. Eu abandonei a faculdade, lembrou-me. Não conseguia ver nela um objetivo, vai acabar tudo, não vai? Com afagos, limpei lágrimas das bochechas, com beijos removi o sal. Uma promessa, disse-ei. Um pacto, ou vamos juntos ou não vamos. Nunca poderia deixar-te. Falava a verdade, nem tinha considerado a possibilidade de a deixar para trás. Abandonaria tudo pelo meu amor, Jaque. Mais importante do que isso, as sondas iam equipadas com conjuntos de sensores ecológicos. As observações mostraram que, embora a vida seja com certeza abundante no nosso planeta irmão, a sua natureza é primitiva, e a maioria é unicelular. Asimov's Guide to Science, Isaac Asimov. A dor diminui com a passagem do tempo, os anos apagam as memórias uma a uma. Mas uma delas se mantém forte, a cara de Jaque, uma expressão que não conseguia entender. De facto, não tenho a certeza, mesmo agora, de entender a mistura complexa de emoções que a fizeram por o ar que pôs quando a comissão lhe disse que podia ir para Marte. Triunfo, claro, ofereceram-me um lugar na passagem, disse-me. Suponho que alívio, depois de meses de trabalho e expectativa. Culpa também, espero. Ela já sabia, recusaram-me, disse-ei. Chumbei nos físicos. Não, não chumbaram, disse ela. Eu falei com o comissário Anderson. Tu podes ir vir tu. Eles querem-te, amor. Queremos aos dois. Tu vais na mesma, apesar do nosso acordo. Deus, como me senti baixo dizendo aquilo daquela maneira, como me senti baixo por ter de dizê-lo. Como posso não ir?
De resto, podemos ir os dois à mesma, só que tu não estarás lá em corpo. Nessa altura virei a face, incapaz de encontrar um olhar que não podia compreender. As mãos dela rodearam minha cara, viraram minha cabeça, e foi a vez de Jack me limpar lágrimas das bochechas com afagos, e com beijos remover o sal. Podemos ir, murmurou excitada, faminta. Podemos ir juntos, amor. Eu poderia estar agora em Marte, ou pelo menos poderia ter lá uma parte de mim, uma cópia de mim. Muitos dos que eram enviados e Virtuo ficariam armazenados por tempo indefinido nos vastos núcleos de memória, em órbita, à espera de que os seus conjuntos específicos de capacidades fossem necessários. Eu, no entanto, tinha garantido um lugar na superfície desde o início. Havia necessidade de pessoas como eu, asseguraram-me. Ou, pelo menos, havia necessidade de cópias de pessoas como eu. Transmitido para um receptor na órbita de Marte numa sequência de impulsos de rádio de alta densidade de dados, eu teria sido reconstituído no núcleo de memória, reconstruído e reenviado para a superfície. Aí, teria sido introduzido na rede neuronal de um sistema agrícola. Eu teria pedido qualquer coisa móvel, se bem que não tivesse a certeza de ser atendido. Detestaria ser a inteligência de controlo de uma das vastas cúpulas de crescimento que estão espalhadas pelas cinturas agrícolas. O ideal teria sido um dos drones de criação agrícola que trabalham na adaptação das técnicas agrícolas terrestres ao regime de baixa temperatura e baixo teor de nutrientes das terras virgens de Marte, um papel exigente, não um papel protector. Mas quanto de mim perderia ao passar por tal processo? Quanto de mim seria extirpado na preparação para a transmissão e na adaptação ao meu novo papel? Em Marte, eu teria um corpo muito mais durável que um de carne e osso. Poderia ver, ouvir, cheirar, tactear e saborear. Manteria o raciocínio, a imaginação, a curiosidade. Mas pergunto a mim mesmo se sonharia. Sob o meu céu marciano, as estrelas ainda familiares, nada alienígenas. Sonharia? Não, disse eu ao comissário. Não o posso fazer. Não vou deixar que envie para Marte uma cópia diminuída de mim. Não foi para isso que dei o nome. Chegar tão perto era uma das coisas mais dolorosas. Estar lá, se não fosse o órgão inconstante no meu peito. Ele sorveu ar, e depois, espero que reconsidere, disse. Você seria um membro muito valioso do programa. Abanei a cabeça, levantei-me devagar da cadeira no gabinete da comissão de passagem. Nada do que ele poderia dizer me convenceria. Eu simplesmente não suportaria estar lá, na superfície de Marte, e no entanto incompleto. Não suportaria estar lá e continuar a preocupar-me. Pior, não suportaria estar lá e já não me preocupar. Acho que não culpo a Jack por ir. Por quebrar o nosso pacto de amantes. Poderia realmente negar-lhe uma oportunidade dessas? Permaneço na Terra. E preocupo-me, mesmo hoje, 5 anos passados. As oportunidades para aproveitar a biosfera primitiva de Marte podem não ser grandes, mas apresentam-se como uma alternativa viável ao que resta da biosfera da Terra, devastada por uma revolução industrial rápida tornada demasiado fácil pelos ricos recursos metalíferos do nosso planeta. Mars Fact Pack, Manual Educativo da Onça. A festa ferve por trás de nós, segura na cúpula de luxo do Jerry. Pergunto a mim mesmo durante quanto tempo sobreviverá a cúpula. O tempo da opulência já passou. O tempo da maioria das coisas já passou. Passou. Mais uma festa do fim do mundo, como se não tivesse importância. Carmel pega-me na mão, faz-me descer os degraus de pedra. Pés nus,
arranhados por areia grossa. Por vezes ainda é difícil acreditar que isto é mesmo o fim. Aqui na nossa bolsa de semicivilização somos facilmente iludidos. Mas, por trabalhar no ministério, eu vejo os relatórios, as projecções. Sei tudo sobre as guerras por recursos, o aquecimento, a desertificação que se intensifica. Tudo porque fomos amaldiçoados com este planeta rico em recursos. Os metais que fazem vermelhas a areia e as rochas, a superabundância de combustíveis fósseis, tornaram tudo tão fácil. Puxa o Carmel para mim, agarrou-me às suas roupas. Tudo o que resta é viver dia a dia. Algo que a nossa espécie conhece bem. A temperatura é de 40 graus negativos. Com o alinhamento deste vale a servir para aprisionar os raios solares, um sítio adequado para mais um projeto experimental. Coloco uma porção de solo no compartimento A, saboreio-a, aqueço-a e cheiro os gases que se soltam. A análise confirma o meu palpite inicial. O solo é rico, vamos fazer testes aqui, verificando novas variedades adaptadas às frias condições de crescimento. Trabalho duramente, lavrando o solo incrustado de líquenes. Mais tarde, faço uma pausa. Está escuro. Olho para as estrelas, tão familiares. Estou em Marte, digo de novo a mim mesmo. Depois olho mais para cima, seguindo a eclíptica, até encontrar o ponto azul que é a Terra. Interrogou-me como teria dado autorização para que trouxessem uma cópia de mim mesmo para Marte. Não consigo recordar-me dos pormenores, mas de algum modo não me parece que o tivesse desejado. Eles tê-lo-iam feito de qualquer maneira, eu sei, não permitiriam que os caprichos pessoais se atravessassem no caminho do que é melhor para o Enzudo. Lembro-me agora de Jaque. Vejo o seu rosto. Lembro-me de amar Jaque. Sei que ela está em Marte em pessoa. Pergunto a mim mesmo se me seria possível procurá-la, contactá-la. Pergunto a mim mesmo se o quereria fazer.